Olá, pessoal. Na presente aula, eu pretendo apresentar em uma base um pouco mais formal as estatísticas de Fermi, Dirac e Bose-Einstein. Embora isso aqui não seja essencialmente necessário para a compreensão de várias das aplicações dessas estatísticas e principalmente a disciplina de semicondutores, creio que isso formaliza uma série de questões matemáticas aqui. E tudo parte de uma representação na mecânica quântica denominada representação de número. É uma base completa num espaço chamado espaço de Fock, esse espaço da representação de números, que é um espaço de Hilbert, essencialmente tem um nome especial, espaço de Fock. E essa base, então, um vetor dessa base, né, ou seja, a base n aqui, corresponde aos autoestados do operador de número, de partículas idênticas, né, de um determinado tipo de partícula no sistema. Então, exemplo, o operador de número operando sobre o estado de uma partícula corresponde a uma partícula vezes o estado 1. O operador de número de partículas operando sobre o estado de duas partículas vai te dar 2, que é o alto valor, duas partículas, vezes o alto vetor, que é o vetor correspondente ao estado de duas partículas. De maneira geral, n operador operando sobre um dos seus cats vai produzir o alto valor n e repetir o alto vetor. Zero é denominado de vácuo nesta representação. Essencialmente, nós podemos definir dois tipos de álgebra, portanto. Vou começar com a álgebra de bósons, que permitirá satisfazer todos aqueles critérios que significam autofunções totalmente simétricas. Esses operadores definidos como bosônicos, eles satisfazem as chamadas relações de permutação de bósons. Então, começando com eles, álgebra dos bósons. Eu defino uma quantidade chamada operador de aniquilação. Eu vou representar isso aqui pela letra B para lembrar de bóson. Tá? Bóson num estado alfaésimo, tá? É um operador. Esse cara aqui aniquila, melhor dizendo, um bóson do tipo B, né, para esse operador com números quânticos alfa. Tá? Então ele pode ter lá uma série de números quânticos associados. E o transposto conjugado desse cara, ele cria um bóson, vou chamar assim, um bóson alfa. Esses operadores, eles satisfazem uma álgebra de comutadores, ou seja, B de alfa, B transposto de beta, o comutador disso aqui corresponderia a B alfa, B de beta, menos B de beta, Dagger, B de alfa. Isso aqui me dá uma delta de Kronecker. Se o alfa é igual ao beta é 1, se o alfa é diferente de beta, 0. Né? Ou seja, isso aqui é 1 ou 0. 1 alfa é igual ao beta, 0 alfa diferente de beta. Bom, define-se as outras operações também, né? Ou seja, ou melhor dizendo, o comutador entre dois operadores de aniquilação dá 0. E, naturalmente, o Dagger dessa equação aqui me dá a equação transposta conjugada, mas eu posso escrever em qualquer ordem aqui, porque o resultado é também 0. Então, dois operadores de aniquilação comutam, não importa se no mesmo estado ou em estados diferentes. Dois operadores de aniquilação comutam. E um operador de criação, B Dagger, com um operador de aniquilação B, eles não comutam se você estiver tratando do mesmo estado, criando ou aniquilando partículas no mesmo estado. Então imagine o seguinte, você vai aplicar o operador B, alfa, sobre o estado de 0 partículas, entenda-se esse 0
como o zero total, não tem nenhuma partícula no estado alfa 1, não tem nenhuma partícula no estado alfa 2, não tem nenhuma partícula no estado alfa 3 e nenhuma. É zero de tudo. Esse é o vácuo. Se eu tentar aniquilar alguma coisa em algo que não existe, isso aqui dá zero. É o vetor nulo, tá? É diferente disso aqui, ó. O estado de vácuo corresponderia a um vetor assim, 1, 0, 0, 0, 0. O zero vetor, eu até poderia colocar uma barrinha de vetor aqui, corresponde a todos elementos nulos. Então, isso aqui define o vácuo. A operação de um operador de aniquilação com qualquer alfa que eu queira sobre o estado de vácuo dá zero. Mas é claro que podem ter partículas também. É o caso, pode ter partículas no estado alfa 1, alfa 2, alfa 3. Mas se eu aplicar o operador de aniquilação no alfa 4, que está vazio, também dá zero, obviamente, essa operação. Dá o vetor nulo. Se você, por outro lado, aplicar o operador de criação sobre o vácuo, você vai criar um estado, digamos que não tivesse nenhuma partícula, você vai criar o estado de uma partícula no estado alfa. Tem uma partícula no estado alfa. Tá? Então, isso é álgebra bosônica. Eu posso definir, com base nesses operadores, um operador chamado número no estado alfaésimo, que corresponderia então a B Dagger alfa, B alfa. Esse é o operador número do estado alfa. E naturalmente que você pode considerar um operador número total. Número total é um operador somatório sobre todos os alfas dos n alfas. Se alfa é um índice contínuo, por exemplo, o alfa poderia ser o vetor de uma onda eletromagnética e estar tratando de fótons. Isso aqui passa a ser, se for contínuo, uma integral em d alfa sobre todos os n daquele parâmetro alfa que está colocado ali. E esse alfa aqui é um conjunto de números, então poderia ser um espaço de múltiplas variáveis, então se torna uma integral d-dimensional, correspondendo ao conjunto de números quânticos que eu precise. Se fosse vetor de onda, seria uma integral tripla, o dkx, dky, dkz. E o n corresponderia ao número kx, ky e kz. E ainda eu poderia, eventualmente, ter um somatório sobre a polarização da partícula. São bósons, pode ser um fóton, então teria polarização circular direita e circular esquerda. Então poderia ser isso aqui, né? Se fosse contínuo em algumas variáveis, discreto em outras, é um somatório de uma integral. Mas, via de regra, eu vou usar assim essa notação, tá? De tal maneira que, ao operar com o operador B alfa sobre um estado de n partículas alfa, com números quânticos alfa, isso aqui dá a raiz quadrada n alfa sobre o estado n alfa. Veja que é necessário colocar esta normalização aqui na operação desse B. Eu aniquilei uma partícula, eu vou para o estado de menos uma partícula, portanto, né? Se eu tenho n partículas, opero com o operador de aniquilação, eu matei uma partícula, fico com n menos 1. Tá? Ao passo que, se eu criar uma partícula no estado alfaésimo, eu vou ter a menos de uma quantidade de normalização, que é n alfa mais 1, n alfa mais 1, eu crio uma partícula no estado. Eu vou para o estado com uma partícula a mais. Tá? Essas normalizações são essenciais porque, veja só, se eu quero interpretar o estado de o operador de número como produto, B alfa, Dagger, B alfa, operando sobre um estado de n partículas, isso aqui vai fazer o quê? Bom, primeiro vai operar o operador de aniquilação. E vai colocar, então, raiz de n alfa
sobre um estado de N-alfa menos uma partícula, né, agora, porque vai aniquilar uma partícula nesse estado. Operar com ele aqui de novo, ou melhor dizendo, operar com ele sobre o estado de N menos uma partícula vai me dar raiz quadrada de N-alfa mais 1, menos 1, né? Ou seja, o número agora que eu tenho no estado em que esse operador opera é N menos 1. Então, eu vou ter N-alfa menos uma partícula, mas o operador de criação coloca mais uma lá. E aí o estado de N-alfa menos 1 vai retornar aquela partícula e vai produzir o estado novamente com N partículas. Então, e aí já tinha o raiz quadrada de N-alfa que vinha do operador de aniquilação aqui. Ó. Então, raiz quadrada de N-alfa. Então, veja que o 1 se cancela, eu tenho raiz quadrada vezes raiz quadrada de N-alfa, que é exatamente número de partículas no estado N. Pronto, então eu posso identificar esse cara aqui como o operador número, que foi feito aqui. Então, isso te dá a álgebra bosônica. A álgebra bosônica é simplesmente isso. Tá? Agora, note o seguinte. Não há nenhuma restrição a operar múltiplas vezes em bósons. Então, eu poderia operar com o operador B-Dagger N vezes sobre o estado de vácuo e eu criaria uma coisa aqui que é, vejam só, eu teria B-Dagger N menos 1, raiz quadrada de 1 vezes o estado de uma partícula, que é igual B-Dagger N menos 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1, é quando ele operar aqui sobre o estado 1, vou ter raiz quadrada de 2, ó, porque o operador de criação ele faz o quê? Pega o número que estava aqui, 1, mais 1, 2, e cria o estado de duas partículas. Aí, beleza, eu tenho que operar n menos duas vezes. Vou operar mais uma vez e vou ter B-Dagger n menos 3, B-Dagger, operando sobre o estado de duas partículas. Vai dar 2 mais 1, que é 3, 2, 1, estado de 3 partículas. Ao final, quando eu operar todas as vezes, eu vou ter aqui a raiz quadrada de n fatorial, ó, veja, 3 vezes 2 vezes 1. O próximo daria a raiz quadrada de 4, raiz quadrada 5, até que eu atinja n partículas. Então, bósons, eu posso colocar quantos eu queira num estado. Bósons, para criar um estado de n bósons com aqueles números quânticos alfa, eu simplesmente pego o operador B-Dagger alfa, elevo ao n que eu queira, divido pela raiz quadrada de n fatorial, operando sobre o vácuo. E se eu quiser criar um estado N1 bóson no conjunto estados 1, N2, N3, vou chamar assim, tá? Isso aqui vai ser o quê? B-Dagger do estado 1 elevado a N1, B-Dagger do estado 2 elevado a N2, B-Dagger do estado 3 elevado a N3, pontinhos sobre o vácuo total, e aqui, é claro, cada um normalizado por raiz quadrada do fatorial, N1 fatorial, N2 fatorial, N3 fatorial. Então eu faço isso para todas as operações. Eu vou criar o estado então com N1 bósons no estado de números quânticos 1. Pense que isso é um conjunto de números quânticos, eu só estou simplificando a notação. N2 bósons no estado 2, N3 bósons no estado 3, e assim vai. Tá? Então, note aqui também que pelo fato de que o B-Dagger alfa com o B-Dagger beta, eles comutam, isso aqui dá zero, não importa a ordem da operação. Então eu posso, olha, quer criar primeiro as partículas no estado 3 e depois no estado 2? Você pode, mas você pode também trocar de ordem aqui. Primeiro operar o B2 e depois o B3, não tem problema algum. São bósons. Tá? Então a simetria da função corresponde ao fato de eu poder trocar a ordem aqui.
Tá? Aquela ideia da simetria para só duas partículas corresponde aqui, ó, não interessa em qual ordem eu criei N bósons, em vários estados diferentes ou no mesmo estado, não interessa. Tá? Para bósons isso não é importante. Eu posso criar N3 bósons no estado 3, N2 bósons no estado 2, N1 bósons no estado 1, e eu posso criar em qualquer ordem que eu queira, porque esses caras eles todos comutam entre si. É o B aniquilação com o B Dagger criação que não comutam, né? Eles se for o mesmo alfa, né? Tem que lembrar assim, B alfa, B Dagger beta, isso aqui é uma delta de alfa beta, mas é só se for no mesmo alfa igual beta, senão eles comutam também, operadores de criação e aniquilação. Tá? Então, basicamente eu posso criar um estado de número de partículas. Olha, tem tantos fótons com vetor de onda K1, polarização linear vertical. Tem outro tanto de fótons com vetor de onda K2 com polarização horizontal. É um conjunto de números quânticos. E o estado quântico seria um estado correspondente a tantos fótons com vetor de onda e polarização 1, tantos outros fótons com vetor de onda e polarização 2. Note o seguinte, N1 e N2 podem ser quantidades diferentes. Por exemplo, eu posso ter para N1 2 fótons e para N2 3 fótons e para N3 500 fótons, ou seja lá o que for. Tá? Qualquer coisa, isso aqui pode ser qualquer número. Tá? Exercício que fica como dica aqui é o seguinte. Bom, primeiro que a base de número ela é completa. Ou seja, N alfa projetado sobre um N beta, alfa e beta sendo diferentes, N sendo diferentes também, vai te dar 0. Ou 1 se forem iguais. Então é uma delta de N alfa N beta. Tanto os números associados têm que ser iguais, quanto o estado associado tem que ser igual. Ou seja, é uma base completa nesse sentido. E a outra coisa é que se você somar N alfa, tá, sobre todos os N alfas aqui, somado sobre todo o N, isso aqui vai te dar a identidade. Com qual dimensionalidade? Infinita, porque o operador de número representado na forma de matriz, esse operador é a seguinte matriz: 0 correspondendo ao vácuo do estado alfa, né? 1 correspondendo ao estado de uma partícula, 2 correspondente a 3 partículas, 3, 4, 5, ou seja, uma diagonal de números inteiros e zeros fora da diagonal. Existem representações matriciais dos operadores de criação e aniquilação, tá? Dê uma procurada aí se você tiver interesse. Tá? Mas ele vai ter, um deles vai ter raiz quadrada de 1, raiz quadrada 2, raiz quadrada 3, raiz quadrada na diagonal de cima, zeros na diagonal e zero para baixo. E o outro vai ter as raízes quadradas embaixo da diagonal principal. Tá? Um é o N e um é o B e o outro é o B Dagger. Note que na base de número, a identidade ela é um produto tensorial de identidades, ou seja, eu teria para o estado N alfa o somatório sobre todos os números, indo desde zero até infinito. Mas eu posso ter, por exemplo, somatório sobre um N1 indo de zero a infinito, N1, N1, produto aqui representado como tensorial, N2, indo de zero até infinito, tá? N2, N2, e assim sucessivamente. Então, basicamente, essa identidade com dimensionalidade ainda replicada, né, que é um produto tensorial de identidade, seria representado como produtório sobre todos os índices J, indo desde o número quântico 1 até o número quântico qualquer que tenha aqui, nzão ou infinito, ou não sei, tá? Do somatório de nj com nj. Então eu teria isso aí. E esse somatório vai desde zero até infinito.
Esse produto entende-se produto tensorial. Isso é importante aqui. Bom, o hamiltoniano de bósons. Se você tiver bósons livres, não interagentes, tá? Livre significa não interagente, de tal maneira que você já conhece o espectro de energia desse cara. O hamiltoniano é dado assim, ó, H igual somatório sobre alfa, a energia do alfaésimo bóson, vezes o número de bósons que tem aquela energia. É a ideia simples que a gente tem. Tenho 15 partículas, cada partícula tem 1 joule de energia. Qual a energia total do sistema? 15 vezes 1 joule. Tá? Só que aqui na mecânica quântica eu transformo isso num operador de número. E o hamiltoniano passa a ser um operador operando num estado qualquer, ou numa combinação linear de estados representados por uma base completa, que é a base de número. Então, basicamente, você vai ter hamiltoniano é igual a quem? E de alfa vezes n alfa. E esse cara virou operador. Que normalmente pode ser escrito assim para bósons. H cortado a frequência associada ao alfaésimo tipo de bóson. O operador de número normalmente pode ser representado assim, ó, como B Dagger B. Isso é a mesma coisa. Então, uma outra forma de representação. E a matriz densidade, ela é dada assim, ó, exponencial de menos beta vezes o hamiltoniano, onde beta é sempre 1 sobre kBt, né? Beta igual a 1 sobre kBt, lembre disso aqui, esse fato, é o recíproco da temperatura, dividido pelo traço dessa mesma matriz aqui. Isso normaliza o seu sistema. Tá? Esse aqui é chamada função partição. Z igual traço dessa exponencial é chamada de função partição. Ok? Bom, então eu posso fazer essa conta para bósons. Suponha essa matriz, ela pode ser particionada também assim, ó, como produtório e elevado a menos beta H alfa dividido pelo Z alfa. Né? Se você normalizar cada um deles, produto tensorial sobre todos os alfas que são os estados possíveis. Tá? Então, o hamiltoniano alfaésimo corresponde simplesmente a H cortado ômega alfa vezes o número naquele estado alfa, ou simplesmente energia alfa N alfa. Então, eu vou trabalhar com a matriz de densidade do estado alfaésimo. A matriz de densidade do estado alfaésimo vem a ser esse cara aqui, ó. E elevado a menos beta, o hamiltoniano correspondendo aos estados alfa, dividido pela partição alfa. Note que se cada partição está adequada, se cada uma dessas matrizes está adequadamente normalizada pela sua participação, o traço disso aqui, desse produtório, é o produtório dos traços, um produto tensorial, e aí isso vai estar automaticamente normalizado para 1. Né? A matriz densidade, ela tem que ter traço unitário, no final das contas, é por isso que eu divido pelo traço da própria matriz. Então, veja só, para um dado estado, para um dado conjunto de números quânticos alfa, poderiam ser, como eu falei, vetores de onda e polarização do fóton, você vai ter E elevado a menos beta, o hamiltoniano correspondente, sobre a matriz sobre a função de partição, que é um escalar, né? O traço vira um escalar. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, E elevado a menos beta, energia do estado alfa, que para bósons, muita gente escreve sempre como H cortado ômega, operador de número dividido pelo traço desse cara. E na menos beta, E alfa, N, é o traço dessa matriz. Traço, lembre, é a soma dos elementos da diagonal. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar aqui a identidade.
correspondente à parte alfa, né? E isso aqui vem a ser, então, escrito em termos de uma completeza, o somatório sobre todos os números, indo desde zero até infinito, no estado alfa, entenda-se já que é no estado alfa, de NN. Tá? Então isso aqui é 0, 0, mais 1, 1, mais 2, 2, mais 3, 3, mais 4, 4, porque bóson eu posso colocar qualquer número que está tudo certo. E isso aqui ainda dividido pelo traço dessa matriz, pelo traço do Z alfa. Agora note que, já que o hamiltoniano já está diagonalizado na base de número, esta matriz, operando sobre um dos seus autoestados, produz um dos seus autovalores, correspondente ao estado alfaésimo. Né? Então, indo desde zero até infinito, eu vou ter quem? E elevado a menos beta, energia do estado alfa vezes n, n indo de zero a infinito, dividido pelo traço dessa matriz. Só que essa matriz é diagonal. Então, dividido pelo somatório, que é esse traço, esse cara já é diagonal, pelo somatório em n indo desde zero até infinito, e elevado a menos beta e alfa n. E essa somatória aqui, ela é uma série muito conhecida. Se você chamar x igual a e elevado a menos beta e alfa, o somatório que você tem ali é o somatório de x elevado a n. Né? Note que x elevado a n é e elevado a menos beta e alfa vezes e na menos beta e alfa n vezes, que dá somatório dos expoentes e que te dá n vezes a quantidade beta e alfa, com o sinal menos aqui. Então, x elevado a n, indo desde zero até infinito. E isso aqui, ó, corresponde a 1 mais x quadrado, mais x ao cubo, mais pontinhos, que é a mesma coisa que 1 dividido por 1 mais x. É uma série muito conhecida, tá? É somatória aqui, dá 1 dividido por 1 mais x. Portanto, a função de partição eu já conheço. A função de partição do estado alfaésimo corresponde a 1 dividido por e elevado a menos beta e alfa menos 1. Desculpa, é menos x. É 1 menos x. Que é 1 menos e elevado a menos beta e alfa. E que, claro, eu posso multiplicar essa equação por e elevado a beta alfa, e alfa, melhor dizendo, e vejam que essa função de partição ela já tem a cara da Bose-Einstein, da distribuição de Bose-Einstein. Pois bem, agora vejam só. Digamos que eu queira calcular a média de partículas no estado alfa dada esta matriz densidade. O que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o traço do operador número com a matriz densidade. Tá? Isso aí vai produzir para mim 1 dividido pela matriz, pela função de partição, que vem desta definição do Rho, vezes o traço de quem? Do operador n vezes o somatório em nzinho indo de zero até infinito, e elevado a menos beta e alfa n, estado n, produto tensorial com ele mesmo. Então eu tenho que calcular o traço disso aí, para achar o valor médio de número de bósons no estado alfa. Tá? Isso aqui, vejam só, vai ser o somatório, já que essa matriz já é diagonal e ao operar esse cara sobre um dos seus autovetores, produz o autovalor correspondente, então já está diagonal, é só somar os caras da diagonal. Cada um desses vetorezinhos coloca este número vezes o n correspondente na diagonal da matriz, e aí eu tenho que somar todos eles. Então isso aqui vai dar o somatório em n indo de zero até infinito,
e elevado a menos beta e alfa elevado a n vezes n, porque esse cara operando aqui dá nzinho, dividido pela matriz de partição Z de alfa. Agora, percebam o seguinte, que o que eu tenho em cima, aqui, seria somatório de n e elevado a menos beta e alfa vezes n, indo desde zero até infinito, dividido pela função de partição. E essa quantidade aqui é a mesmíssima coisa que eu fazer o cálculo de uma derivada em relação a beta e alfa, ou seja, sobre todo o expoente. Se eu derivar esse exponencial em relação a menos beta e alfa, vai cair um n aqui. Então eu posso colocar assim, ó, menos a derivada de quem? Do somatório de e elevado a menos beta e alfa vezes n, dividido pela função de partição. A função de partição fica aqui, né? Fica fora da conta. Então, menos 1 sobre z de alfa, eu estou operando com a derivada só sobre o numerador. Agora, nota, isso aqui era a própria função de partição. Então, isso é uma coisa recorrente que me diz o seguinte, olha, a média do operador de número é simplesmente menos 1 sobre a função de partição, a derivada em relação a beta e alfa da própria função de partição. Ou seja, é a derivada do logaritmo, né? Derivada do logaritmo da função de partição. Então, em essência, você vai descobrir que isso aqui é a distribuição de Bose-Einstein com energia E alfa. Só lembrando, né, o Z alfa é igual a E elevado a beta E alfa, dividido por E elevado a beta E alfa menos 1. Se nós calcularmos a derivada com relação a essa quantidade aqui, eu tenho que derivar assim, ó, d de x, E elevado a x, dividido por E elevado a x menos 1, que é a derivada do de cima vezes o de baixo. E a derivada do de cima é a própria exponencial, menos o de cima vezes a derivada da quantidade de baixo, que é o próprio E elevado a x, dividido por essa quantidade ao quadrado. Então, essa derivada vai produzir para a gente um fator E elevado a x, posso colocar em evidência, que é beta e alfa, tá? Vezes E elevado a x menos 1, menos E elevado a x, isso tudo dividido pelo termo ao quadrado, e ainda eu tenho que multiplicar pelo inverso dessa função aqui, né? Ou seja, eu teria isso aqui, ó, menos o inverso da função, que é E elevado a x menos 1, dividido por E elevado a x, vezes E elevado a x, ou seja, E elevado a x, aqui, se nós não fizemos nenhuma... Ou seja, aqui eu tenho quem? Eu tenho uma quantidade E na x dividido por E na x menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, se eu calcular a derivada, é a derivada do de cima vezes a de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Creio que está correto aqui. Então veja só, na realidade essa exponencial aqui, ó, já que o termo comum é E na x, o E na x quadrado cancela, vai ficar só um fator menos 1. Mas vai ter um fator em evidência, E na x. Então, vezes menos 1, dividido por E elevado a x menos 1, ao quadrado, né? Ao quadrado aqui. E na x cancela, menos com menos fica mais, um fator cancela com esse 2, e eu vou ter então 1 dividido por E elevado a x menos 1, que é
é exatamente a distribuição de Bose-Einstein, e elevado a beta e alfa, já que o nosso x é beta e alfa, menos 1. Distribuição de Bose-Einstein. Então, usando a álgebra do operador número. Fica aqui como um exercício, encontre o valor médio do hamiltoniano na componente alfaésima, ou seja, você vai ter E alfa, N de alfa. A média disso aqui, a média desse operador. Não é muito difícil você descobrir o resultado, tá? Mas, em essência, fica como exercício fazer isso. E você pode naturalmente que escrever essas quantidades médias como derivadas da função de partição. Então aqui também entraríamos num longo caminho associado à chamada termodinâmica. Tem uma matéria específica para tratar disso, chamada termodinâmica. Mas seria calcular derivadas da função partição, nesse caso. Então, para bósons é isso, por enquanto. Vamos tratar da álgebra dos férmions. É quase tudo a mesma coisa, só que alguém descobriu, acho que foi o Jordan, se não me engano, descobriu que para férmions você deve trocar as relações de comutação dos operadores de criação e aniquilação por anticomutadores. Então, por exemplo, C alfa, C beta, que é igual C alfa, C beta nesta ordem, mais C beta, C alfa na outra ordem, isso aqui é zero. Então, entre chaves, assim, a gente denota anticomutadores, que é a soma no lugar do menos, o comutador tem um menos aqui, também é zero. Então, C dagger mais C dagger igual a zero. E a única coisa que não é nula é o anticomutador entre um operador de aniquilação e um operador de criação. Novamente, o operador de número do estado alfaésimo é dado pelo produto de um operador de aniquilação vezes um operador de criação nessa ordem. Então, o hamiltoniano aqui, mais uma vez, para o estado alfaésimo, seria dado pela energia do estado alfa, C dagger C, ou seja, vezes o operador de número. Se você tiver um conjunto de estados, o hamiltoniano total é o somatório sobre todos os alfas. A matriz de partição do estado alfaésimo, mesma coisa, E elevado a menos beta H alfa sobre a função de partição do estado alfa. Mesma coisa de sempre. Só que aqui tem algumas particularidades, tá? Então, guarde bem essa álgebra, porque veja só o seguinte. Se nós considerarmos o estado de vácuo e nós formos operar com um operador de criação C dagger no estado alfaésimo, por exemplo, ao vácuo, o que é que vai acontecer? Eu vou criar uma partícula no estado alfaésimo. Se eu quiser operar novamente sobre esse estado, ou seja, eu vou operar aqui com um C beta qualquer sobre o estado de uma partícula no estado beta diferente de alfa, tudo bem, não tem problema. Eu vou ter uma partícula no estado beta, uma partícula no estado alfa. Tudo bem, não há problema algum quanto a isso. Agora veja o que implica esta relação aqui, olha. C dagger alfa, C dagger beta, mais C dagger beta, C dagger alfa é igual a zero. O que implica que agora, no caso dos férmions, mudar a ordem dos operadores implica uma troca de sinal.
Lembram da ideia de comutar dois números quânticos ou comutar duas partículas, trocar de ordem, permutar, melhor dizendo, na função de ondas implica um sinal menos? É o que está acontecendo aqui. Ó. Eu permuto dois números, ganho um sinal. Ou seja, se eu criar o estado alfa primeiro, depois o estado beta, é diferente de criar o estado beta e o estado alfa. Quanta diferença? Um sinal menos. Tá? Essa é a diferença, é um sinal menos. Então eu posso dizer que C beta dagger C alfa é igual a menos isso aqui. E mais importante do que isso, se você fizer beta igual alfa, você vai ter C dagger alfa ao quadrado igual a menos C dagger alfa ao quadrado. A única maneira de uma quantidade ser igual a menos ela é que a quantidade seja zero. Aqui entende-se que a operação ao quadrado, ou seja, se eu criei uma partícula no vácuo, coloquei uma partícula naquele estado, operar de novo sobre aquele estado, se eu tentar colocar mais uma partícula naquele estado, o resultado é zero. Por quê? Porque seria fazer a operação do C alfa dagger ao quadrado sobre o vácuo. Mas a álgebra me diz que C quadrado tem que ser zero. Na forma de uma operação matricial. Operar a matriz que representa o operador de aniquilação ao quadrado dá zero. Existem matrizes assim, que se você quadra ela, dá zero o resultado. Então, basicamente, se você operar duas vezes com um operador sobre o vácuo, dá zero. Acabou. Tá? Naturalmente que o vácuo operando, ou melhor, o operador de aniquilação sobre o vácuo, naturalmente dá zero também. Mas se você operar com o operador de criação sobre o vácuo, você cria uma partícula naquele estado e nada mais você pode fazer lá. Só pode colocar uma partícula. Essa álgebra, ela reproduz o princípio de exclusão. Porque se você tentar colocar mais uma partícula no estado de vácuo daquele conjunto de números quânticos, você tentaria, na verdade, criar uma partícula e depois criar mais uma. Só que você não pode criar duas partículas no mesmo estado quântico. E o resultado é o vetor nulo. Dá zero. Não pode criar duas partículas fermiônicas no mesmo estado quântico. Tá? Então, essa álgebra reproduz o princípio de exclusão de Pauli. E reproduz a antissimetria da função de ondas. Ó, isso aqui é a antissimetria da função de ondas. Se você criar um estado quântico e depois criar o segundo estado quântico, isso é menos o mesmo estado criado na ordem trocada. Ou seja, criar alfa depois beta é a mesma coisa que criar beta depois alfa, a menos de um sinal. E a troca desses dois estados, a troca de ordem deles, implica uma antissimetria total da função de ondas. Então é isso que resulta para férmions. Bom, essa é a álgebra para férmions livres. O hamiltoniano de férmions livres, o H total de férmions livres é o somatório sobre todas as energias vezes os operadores. O alfa é um índice de energia, mas note o seguinte, agora a base de número no estado alfa só pode ter duas possibilidades, né? O somatório agora vai de 0 até uma partícula no estado N alfa. Então a completeza para cada um dos estados, né? A completeza total é um produto tensorial, mas para cada um dos estados com conjunto de números quânticos alfa é uma matriz 2 por 2. Para
o único tipo de bóson, a matriz de identidade é infinita, porque você pode colocar 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou qualquer inteiro número de bósons naquele estado. Posso colocar infinitas. É daí que vem a condensação de Bose-Einstein. Sobre certas circunstâncias, todas as partículas colapsam para o mesmo estado quântico. Para férmions não dá para fazer isso. Porque se você colocou uma partícula num dado estado quântico, não dá mais para colocar outra naquele estado. Você tem que colocar em outro estado, que provavelmente tem um nível de energia maior. Então, mesmo em temperatura nula, o seu sistema não vai ter energia nula. Vai ter uma energia mínima, que é a chamada energia de Fermi do sistema, normalmente, em temperatura nula. Isso dá origem a uma pressão, já foi mencionado também, se não me engano, numa aula anterior, mas férmions respeitam o princípio de exclusão. Só posso colocar ou zero ou uma partícula no estado. E esta álgebra fermiônica reproduz esse fato. Então, se eu for calcular a matriz de densidade agora, veja só, eu terei E elevado a menos para o estado alfaésimo, menos beta E alfa vezes o operador de número no estado alfaésimo dividido pela matriz de partição. Pela função de partição, melhor dizendo, onde a função de partição é simplesmente o traço de E elevado a menos beta E alfa vezes N operador, é o traço dessa matriz. Só que essa matriz, se eu colocar a completeza bem aqui, olha só, eu vou multiplicar pela completeza do lado direito aqui, o que eu vou ter? E elevado a menos beta E alfa vezes o estado de 0 partículas mais o estado de uma partícula naquele estado, alfaésimo. E aqui eu tenho que operar com o operador de número. Tudo isso dividido pela partição. Então, basicamente, o que nós vamos ter para esse ρ alfa aqui, no correspondente a um conjunto de números quânticos alfaésimos, seria E elevado a menos beta e alfa vezes zero, é o estado de 0 partículas, então dá 1 com o estado 0, o projetor do estado 0, mais E elevado a menos beta e alfa, com uma partícula, então vezes 1, o estado de uma partícula naquele alfa. E isso tudo dividido pela soma dessas duas quantidades que estão na diagonal. Então, 1 é o número que multiplica esse cara, mais E elevado a menos beta e alfa. Agora, vejam só, qual é a média do operador de número? Nesse caso aqui, eu nem preciso fazer truques de derivadas da função de partição. Vejam só, a média do número, a média do operador de número no estado alfaésimo é simplesmente o traço do operador número vezes a função matriz densidade, vezes a matriz densidade. E isso vai produzir para nós 1 mais E elevado a menos beta E alfa, certo? E aqui, ó, olha só, o número operando sobre o estado 0 dá 0, o número operando sobre esse cara dá 1, então eu vou ter uma matriz diagonal, esse produto aqui, né? Eu vou ter uma matriz diagonal que é 0 no primeiro elemento e E elevado a menos beta e alfa no segundo. Somando tudo, que é traço, vai dar só esse número aqui, E elevado a menos beta e alfa, portanto. E isso aqui, se eu multiplicar em cima e embaixo pela exponencial de beta e alfa, vai produzir para a gente 1 dividido por E elevado a beta e alfa mais 1. Que é exatamente a função Fermi-Dirac com energia E alfa. Aí você pode perguntar, tá, mas e o potencial químico? Bom, o potencial químico corresponderia a um outro ensemble, né? Esse aqui é o chamado ensemble canônico, onde o número de partículas pode variar, e você atribui ao hamiltoniano uma energia de referência assim, ó, você teria o somatório de E alfa menos mi, vezes o operador número aqui,
sobre todos os alfas. E aí, para um dado, desculpa, é o hamiltoniano do alfaésimo estado, né? Esse seria o hamiltoniano total. Você teria, não importando qual é o alfa, você desconta uma referência a μ da energia daquele estado. E aí, pronto. O alfaésimo hamiltoniano ficaria dado como E alfa menos μ vezes o número E alfa, e que corresponderia então a trocar em todas as nossas contas E alfa por E alfa menos μ. Não tem problema algum, você tem a Fermi-Dirac deslocada em torno do nível μ. Seria isso. E aí, basicamente, aquilo que a gente já conhece dessa distribuição, até μ, você vai ter uma probabilidade unitária e depois cai para zero, em torno de μ essa probabilidade vai para meio. E aqui isso, claro, fica suavizado por efeito de temperatura. Então aqui você teria a média do operador número, e aqui, que é a Fermi-Dirac, e aqui você teria a energia do estado alfaésimo, né? Já trocando E alfa por E alfa menos μ. Tá? Então, é basicamente isso que nós teríamos para férmions. Né? Então, férmions respeitam o princípio de exclusão, e essa álgebra ela satisfaz completamente os requerimentos do princípio de exclusão. Ela me diz, olha, não coloque duas partículas no mesmo estado, porque isso é proibido pela álgebra. E isso, então, automaticamente satisfaz o princípio de exclusão. Tá? É bem comum na literatura você encontrar hamiltonianos. Tá? Então, um exemplo de hamiltoniano envolvendo bósons e férmions. Você teria um hamiltoniano completo assim, ó, um somatório sobre alfa, estados alfa dos bósons, H cortado ômega alfa, estado do bóson, vou usar a letra B para bóson, B Dagger B. Então, isso aqui seria a energia associada, o operador energia associada a bósons, com o operador número de bósons, que é o B Dagger B. Tá? Mas eu vou usar uma outra letra, digamos letra K, para indexar os férmions, mas eu poderia usar o mesmo índice, não teria problema, né? É um índice mudo, está sendo somado. Mas eu vou trocar aqui. EK poderia ser, por exemplo, o vetor de onda. Então, se eu tivesse vetor de onda aqui, poderia ser vetor de onda. Poderia ter spin para o férmion. O férmion sempre tem que ter pelo menos spin meio. Então, tem que ter uma variável de spin que está sendo somada sobre up e down. E aí, veja só, aquele conjunto de números quânticos passa a ser quem? Vetor de onda e spin. C Dagger C. Então, esse primeiro termo aqui é o termo dos bósons. Esse segundo termo aqui é o termo de férmions. E, eventualmente, né, poderia ser que isso aqui, esse conjunto de números quânticos é um vetor de onda Q associado, né? Por exemplo, fônons no material. Eu teria quem? O somatório, por exemplo, de termos de interação. Por exemplo, sobre todo K e todo Q e todo spin, digamos que a interação não muda o spin. Fônons longitudinais não mudam o spin da partícula, via de regra. Um acoplamento, vou chamar esse acoplamento de D, que dependeria do K, do Q e do spin da partícula. Em geral, não depende do spin, se forem fônons. Então, digamos que seja o caso dos fônons aqui. Fônons, nem a luz, é fônon mesmo. Você teria uma interação entre os elétrons e os fônons, que poderia ser algo assim, olha. D, eu posso absorver um fônon de momento Q, e aí o elétron que absorveu esse fônon, ele vai ser aniquilado, mas vai ser criado um novo elétron que absorveu aquela energia e aquele momento. Então tem que criar um novo elétron com momento K mais Q. Por quê? Porque eu aniquilei o fônon de número de onda Q, de vetor de onda Q. Então, um exemplo de hamiltoniano poderia ser esse aqui, ó. A regra aqui diz o seguinte, ó, aniquila um cara que é um bóson, aniquila um férmion de momento K.
Só que o estado inicial tinha que ter energia total associada a esse momento Q mais K, que é o momento total inicial Q mais K. O estado final tem que conservar energia em momento, então o momento final tem que ser Q mais K. E é claro, mais outra possibilidade aqui, eu teria um D complexo conjugado, porque tem que ser hermitiano ou hamiltoniano, que depende de K, de Q, e eventualmente poderia depender do spin. Via de regra, para Phonon não dependeria. O transposto conjugado desse cara. Eu posso colocar em qualquer ordem o operador bosônico em relação aos fermiônicos, mas só para ser coerente com a ideia de transposto conjugado de matrizes, eu teria o que? B Dagger de Q. Tá? Eu criaria uma partícula de momento Q, um bóson de momento Q. Eu criaria um novo elétron de momento K. E eu aniquilaria um elétron inicial, né? Eu aniquilaria um elétron inicial com o momento K mais Q, com aquele spin C. Então, isso aqui seria uma interação. Só esses dois caras são diagonais. Esse aqui não é diagonal. Esse aqui coloca termos complicados nas matrizes. Mas a representação dessa interação pode ser feita por uma coisa chamada diagrama de Feynman. Onde esse cara daqui, por exemplo, imagino que o tempo está correndo para lá. Então eu vou representar assim, o tempo está indo para lá. O que acontece? Nessa interação eu teria um fônon, vou representar pela linha ondulada, e eu vou representar por uma flechinha o elétron. Eu teria um fônon de momento Q colidindo com um elétron de momento K, e esse elétron resultante é um elétron de momento K mais Q. Claro que com spin sigma, e esse cara com spin, mesmo spin. Então essa seria a representação desse termo aqui. Esse termo aqui estaria representado por este gráfico. Ou seja, eu aniquilei um bóson de momento Q e aniquilei o elétron inicial. Por quê? Porque ele está interagindo. Ele encontrou um fônon, uma vibração da rede e absorveu esse cara. Absorveu essa energia. E aí ele passa a ter momento K mais Q. E esta outra interação aqui, eu poderia representar assim, tá vindo um elétron de momento K mais Q e ele interage com a rede cristalina, normalmente fazendo o quê? Emitindo um fônon de momento Q e ele mesmo, então, perde momento, passando a ter momento K, com spin sigma, não alterou o spin. Então, naturalmente que eu estou emitindo um fônon aqui, de momento Q, mas o elétron perdeu aquela quantidade de momento linear, passando a ter momento K. Então, nesta representação de número, fica fácil de você, inclusive, escrever hamiltonianos fenomenológicos. Basta você ter insights do que está acontecendo no material. Claro que esse cara aqui é o espectro de energia dos bósons. Então, isso aqui é uma relação de dispersão. É um ômega que depende do Q. E essa quantidade aqui é uma energia que depende do K e eventualmente do spin. Se tiver campo magnético aplicado, interações spin-órbita, coisas assim, vai depender do spin. E essas quantidades aqui são constantes de acoplamento, são funções de acoplamento entre quem? Entre o bóson e o férmion. Só que o que acontece? O bóson ele é emitido e o férmion perde momento, né? Como é o caso dessa interação aqui. O férmion, que era o elétron, estava andando, ele interage com a rede, emite um fônon, deixa uma vibração na rede cristalina e ele perde energia e momento, claro, já que a energia depende da quantidade total de momento. Ao passo que nessa aqui ele absorve momento linear. Mas a essência é essa daí. Você pode escrever
teorias na base de número, na representação de número. É muito comum você encontrar isso na literatura. Tá? Então, esse cara é diagonal e esse cara é diagonal na base de número. Esse aqui não conserva número, porque veja só, o número de elétrons com momento K não é preservado, já que você aniquila um deles para criar um elétron num outro estado. Ao mesmo tempo, você aniquila ou cria bósons. Então, o número de bósons ele aumenta ou diminui, de acordo com qual interação está acontecendo. Então, a interação, em geral, não conserva número. Um estado geral, para esse caso aí, teria que ser dado como, eventualmente, um produtório, um somatório, sei lá, depende, tá? Mas eu vou colocar assim, ó, seria um estado, uma parte desse estado seria o quê? O número de partículas de momento K, produtório sobre todos os Ks possíveis e os spins, e um produto tensorial com o número de bósons, né, os estados de números de bósons, sobre todos os estados Q de bósons. E você pode ter estados de soma e tudo mais. Isso aqui, em geral, é extremamente complicado de resolver. Mas, é claro, tem métodos analíticos, tem aproximações, tem métodos numéricos para você fazer a solução desse tipo de sistema. Como um exemplo concreto, um hamiltoniano desse aqui é o ponto de partida para a chamada teoria BCS, que é a teoria da supercondutividade num material. Você tem elétrons, você tem fônons, você tem interação elétron-fônon. Quem trabalhou com isso pela primeira vez lá, ou que desenvolveu esse modelo, né, no caso dos que dão origem a esse BCS, Bardeen, Cooper e Schrieffer, eles deram um jeito de eliminar as variáveis bosônicas, fazendo uma transformação de similaridade nesse hamiltoniano, e encontrando um novo hamiltoniano só para os elétrons, onde a interação elétron-elétron se dá mediada por fônons. E aí você tem os efeitos da supercondutividade avaliados. Tá? Aqui, se você acrescentasse mais o termo de interação com o campo eletromagnético, um novo tipo de bóson aí, você teria o hamiltoniano dos fônons, o dos elétrons, mais um termo parecido com esse para fótons, e mais um termo parecido com esse para a interação elétron-fóton, e eventualmente você teria mais um termo de interação fóton-fônon no material. E tudo isso aí seriam os ingredientes necessários para você estudar um semicondutor na presença de luz. Isso seria a base desse modelo. Bom, eu vou terminar por aqui, porque já creio ter avançado bastante em pouco tempo. Existe um formalismo matemático. Mas tente aí compreender todos esses fatores aí. Na sequência, trataremos um pouquinho de como chegar, e aqui usando um método mais indutivo, como chegar dos estados de um átomo para a formação de uma molécula até a estrutura ou as bandas de energia de um sólido. Claro, através de um toy model que é para entender conceitualmente as ideias. Até a próxima.